Vamos lá, 45 minutos. Pega a tua Bíblia comigo. Levanta ela assim pro céu. E ora assim comigo. Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio de estar na tua casa e ouvir a tua voz. Nós já louvamos, já dançamos, sentindo a alegria do teu Espírito Santo. Já ouvimos a tua voz várias vezes, desde ontem. Mas nesse momento, prepara o meu coração para continuar recebendo de ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Antes de abrir a Bíblia no texto que nós iremos ler e ministrar nessa tarde, vocês estão vendo que o tema da minha palestra é um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Mas antes de entrar na palestra, eu recebi, não foi só de uma pessoa, foi de duas, o pedido para explicar, contar, testemunhar sobre a canção Vamos Brincar. Já foram duas pessoas já hoje aqui que me testemunharam que de todas as nossas canções essa é a que mais gosta ou a que mais canta. Mas queria que eu explicasse, já que eu sou compositor, como eu escrevi, porque eu escrevi algumas coisas da canção, como é que eu chamo Jesus para brincar? E eu falei assim para a pessoa: eu posso te responder na palestra? Eu não vou te expor, não vou soltar em direto, não, porque muita gente pergunta, eu sei que às vezes tem gente que não pergunta porque não tem coragem, mas tem curiosidade sobre essa canção. Quem aqui cresceu escutando, ouvindo, ensaiando crianças diante do trono? Se você for ouvir o primeiro álbum de Criança do Trono, tem uma canção que eu amo, que ela vai dizer praticamente o contrário. Vamos brincar, virou uma heresia, porque ela diz: não dá pra brincar de esconde com Deus, não dá pra brincar, vamos fugir do Senhor. Tem tudo a ver essa canção, sim ou não? Tem referência bíblica, sim ou não? Mas é vamos brincar, não é que eu vou me desfazer. Tem gente que já perguntou se eu não gosto de palavra, eu amo. Cresci ouvindo Criança do Trono, vai ter gravação agora, próximo mês, o DVD vai voltar, graças a Deus. Eu não vou porque eu não posso, porque se eu pudesse eu estava lá. E o pior, a criança mais acanalhada era eu, lá na gravação do DVD. Mas é outro sentido, eu gosto de explicar. Essa canção Vamos Brincar. Tem gente que já chegou a ignorar ou até para dizer que essa canção era uma heresia. Mas é bom quando você tem a oportunidade de conhecer qual é a referência bíblica, o que é que ensina essa canção. Eu tenho um prazer em explicar, porque foi uma experiência com Deus. Essa canção Vamos Brincar foi a primeira canção que eu lancei. E se não fosse essa canção, se não fosse isso, talvez hoje vocês não conheceriam nenhuma canção minha. Porque eu escrevi já fazia bastante tempo, mas eu tinha vergonha de mostrar. Na minha cabeça era tudo só para mim. Eu tinha vergonha de mostrar para alguém. E nós passamos por uma situação na nossa casa. Eu sou filho de pastor da Assembleia de Deus, sou diácono da Assembleia de Deus. Eu uso sempre a nossa igreja gravata, nem é essa aqui que é bondada, é uma gravata mesmo, com paletó, eu sou diácono, vestido de adulto. Mas nós estávamos passando por uma dificuldade na nossa igreja. Meu pai é pastor em uma comunidade pequena, meio que já foi ministrar. Não me ignora, às vezes eu me preocupo porque a gente sabe e o povo não sabe, né? Eu sou amigo mesmo, você era vizinho da gente, já pregou na minha igreja, eu vou pregar na dele. Esse ano eu vou cantar só esse tom, mas vou pregar na igreja dele esse ano, brincadeiras à parte. Amo vocês, colegas do ministério, amigos do ministério, tia Rose, Bico e Júnior. É muito bom encontrar e reencontrar vocês. Vamos brincar, nós estamos passando por uma dificuldade financeira, porque meu pai era pastor da igreja e nós estávamos com o desafio de construir um templo, onde não tinha um templo. E a gente levantou a igreja para levantar. A gente achava que tinha sido difícil, mas foi a parte mais fácil, porque quando chegou a parte de acabamento. Porque depois que a igreja estava levantada e coberta, para onde a gente se virava, não era mais um ajuste de um saco de cimento que resolvia. Era na casa dos 1000. Janela 1000, porta 1000, não sei o que, 1000. A gente
gente só falava linguagem por mil. E das mil misericórdias do Senhor, que a gente não tinha nada. E teve um dia que meu pai se sentiu angustiado. E eu gosto de contar isso em capacitações porque a obra do Senhor, nós temos a ajuda do Espírito Santo, mas nós somos seres humanos e às vezes a nossa parte humana quer parar, quer morrer. Falta. Tem dia que a gente sustenta, tem dia que a gente é sustentado pela graça. E num desses dias que nós estávamos sendo sustentados pela graça do Espírito Santo de Deus, meu pai chegou para minha mãe e disse assim: acabou. Acabou o quê? Acabou as forças, o recurso, as estratégias, as ideias, o ânimo e quase a fé. A gente passa por isso, sim ou não? Minha mãe disse: meu filho, vamos fazer uma oração. A gente não pode, mas vamos pedir quem pode. Chamou meu pai, eu, filho mais velho, tenho 2 irmãos. Meu irmão estava para a escola, só minha irmãzinha pequena, mas a gente imagina, 2, 3 aninhos, deixa ela brincar, não mora só os grandes aqui. E nós começamos a fazer um clamor na cozinha da minha casa, a casa dos meus pais, para que Deus abrisse as portas do céu, e se não abrisse naquele momento, nos desse graça, ânimo, força, porque a gente estava querendo desistir. É árduo. E quando a gente acabou aquela oração, minha irmãzinha chegou assim na cozinha, olhou para os meus pais e para mim que estava orando e disse assim: mãe, por que você está chorando? Criança se preocupa logo com ver a mãe chorando. Mãe, por que você está chorando? Minha mãe ficou tentando disfarçar e disse: meu amor, é que a gente estava orando. Minha irmã disse assim: por quê? Aí minha mãe explicou: porque olhou para o meu pai, olhou para mim e disse: meu amor, baixou assim para falar com ela, disse: meu amor, a gente estava orando para Jesus mandar dinheiro, recurso, para seu pai, que é o pastor, terminar a obra, porque seu pai está tão cansado, não tem dinheiro. Ela disse: eu quero orar. E lá se foi a gente fazer a oração de novo. E a gente já tinha acabado de fazer uma oração longa. A gente fez aquela oração só para cumprir a tabela. Jesus, obrigado. Vamos orar aqui, o Senhor, manda recurso. Amém. Quando a gente disse amém de novo, ela disse assim: já sei. Como é que a gente vai conseguir o dinheiro? Na hora ficou com os olhos arregalados. Eu, minha mãe, meu pai olhou para ela e disse: meu Deus, Deus revelou aqui, minha irmã vai, a primeira profecia dela, com 3 anos de idade, fala, Deus. Aí minha irmã olhou para a gente e disse assim: é só para ir lá no banco, clicar naquela máquina que tira o dinheiro, estender a mão e tirar muito dinheiro. Aí a gente ficou assim, se olhando, vai chorar é maior. E eu lembro que minha mãe olhou assim pra mim, segurando o choro, e ela saiu pra dentro do quarto. Eu sabia que eu ia chorar. Meu pai saiu pro outro lado, eu sabia que ele ia orar, e eu saí do meu quarto, a gente não queria nem se ver. Porque eu pensou, uma situação dessas, tirar a mão, clicar no nariz, ter muito dinheiro. Quando eu entrei pra dentro do meu quarto, eu comecei a fazer uma oração. Passava que eu muito jovem, meio que questionando a Deus. Deus, o Senhor não está vendo. A gente clama, o céu está de bronze, o Senhor se escondeu. Ou a gente está escondido, o Senhor não consegue mais nos ver. Aí o Senhor falou comigo: quando eu ensino a minha palavra, que quem quiser entrar no céu tem que ser como um dos meus pequeninos. É sobre isso que eu estou falando, sobre a fé, a pureza, a verdade, a entrega das crianças. E o Senhor falou assim comigo, eu ouvi a voz de Deus no meu quarto falando assim: porventura, o seu problema é grande para mim, que eu não conseguiria resolvê-lo com facilidade, assim como uma criança. Assim como a sua irmã resolveu tão fácil. Para você é sem lógica, é sem impossível. Mas eu, o Senhor, não tenho poder para seus maiores gigantes se tornarem pequenos diante de mim. E eu me ajoelhei e comecei a orar e a chorar, e pedindo perdão. O Senhor me
Senhor pode resolver muito mais. O Senhor toma o ouro da prata, e se não nos mandar o ouro e a prata logo, manda pelo menos a fé para nos sustentar. Mas eu aprendi com a minha irmã que o que eu precisava era estar perto do Senhor Jesus, era encontrar Ele em meio à prova, é ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio. Como assim não ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio? Ele não está fazendo nada, continua no lugar que Ele está fazendo, você não está vendo, mas Ele não deixa de existir porque você não ouve a sua voz. Ele está ali te contemplando, e você que não encontrou Deus ainda em meio ao deserto, ou a prova, ou a situação que você está enfrentando, mas Ele está ali. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, e em meio à dificuldade que você e sua família passa, Ele pode não estar falando, mas Ele está lá te contemplando. Aleluia! E eu me dobrei na presença do Senhor e comecei a escrever essa canção. E a parte que a gente, quando vai cantar na igreja, mais sorri, as crianças acham engraçado, é o refrão. Mas eu escrevi em lágrimas porque foi uma oração de desespero. Meu Deus, onde será que o Senhor se escondeu? Está escuro, eu estou com medo. Não sei como, de onde vai vir. As crianças vão fazer isso, a gente sorri. Mas depois que o Senhor falou comigo, que eu ouvi a voz do meu Deus, eu terminei o refrão. Ainda bem que eu já te encontrei, agora é o Senhor que vai contar. Deixa eu tomar de conta de tudo. Eu só te peço, nunca vá embora, pois se não estiveres aqui, eu não quero nem brincar. E tem gente, pra ficar claro pra todo mundo, a ponte da música fala: não importa a brincadeira, a hora ou o lugar, eu estou bem, porque estás aqui. A canção não é sobre esconde-esconde, não é sobre brincar com Jesus, não é falta de respeito com Deus não se brinca. Uma vez eu fui cantar numa igreja e o pastor disse isso pra mim: você pode cantar tudo, menos aquela que chama pra brincar, porque com Deus se brinca. E era o pastor Eduardo enfrentado. Eu disse: amém, pastor, eu tenho outros para cantar, graças a Deus, não vou brincar disso não. Mas precisa ter sensibilidade espiritual para entender essa canção. E é sobre isso, não é sobre, não é o foco, não é esconde-esconde. É quando Deus não fala e você acha que Ele está escondido, que o céu está de bronze, mas Ele está lá, Ele está contigo, Ele te contempla, e os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o amam. Deus sabe o quanto você sofre, às vezes, pela obra dEle, e não tem ninguém mais interessado na sua obra dEle do que o dono da obra. Então continua, vai até o fim. Não importa a brincadeira, a hora, o lugar, não importa o problema, o cargo, a função, a igreja, aonde você esteja, o campo, a perseguição, não importa. Eu estou bem se estás comigo aqui. Como disse Moisés, como disse Josué: se o Senhor não estiver comigo, eu não dou nem paz. Mas se Ele está comigo, se Ele está contigo, você é mais que vencedor naquele que te chamou essa manhã, Jesus. É por isso e é para Ele que nós estamos aqui. É tudo sobre Ele, não é sobre nós, não é sobre o meu trabalho, sobre o meu ministério, sobre o que eu faço ou deixo de fazer, mas sobre quem Ele é. E é por isso que eu amo dizer que a obra que eu faço, o dom da obra é mais importante do que eu. Eu não estou nem aí de verdade se não sabem falar meu nome. Se me chamam de Abi, de Abidu, Abidai, Abissai, Aminanai, Abissadai. Já fui apresentado com minha esposa. Tem uma dupla, o Abid e o Sadai, chamaram para você de Sadai. Estou nem aí, pode chamar o que for. Que esqueçam o meu nome, que não sabem falar meu nome, que não sabem que eu sou, de onde eu venho. Mas a mensagem que eu carrego é mais importante do que eu. E o Deus que me chamou, o Deus que me escolheu, o Deus que me tirou de uma comunidade tão pequena e tem feito coisas grandes, é Ele o dono da obra, e é por causa dele que eu estou aqui. Eu não estou para falar sobre mim, eu estou para falar sobre o que Ele é, sobre o que Ele tem feito e continua fazendo. Ele é mais importante do que eu. E eu estou aqui para falar sobre a grandeza dele. Eu vivo para falar sobre a grandeza dele. Para falar o quanto eu não mereço, o quanto eu sou falho, o quanto eu sou pecador. Mas Ele me amou. Não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Não é sobre nós, é sobre Ele. E o tema da minha ministração nessa tarde, eu estou feliz porque não fui eu que escolhi. Eu sempre me coloco na dispensação para que os líderes de seminário passem o tema para mim. Eu oro e peço a Deus uma palavra dentro do direcionamento que Ele já dá. Quem faz um evento como esse? E quando Emerson me passou um adorador por excelência, eu fiquei feliz. Eu vou falar sobre isso. Temos meia hora. Não é pouco tempo não, querido, não se preocupe.
É um tempo suficiente para Deus falar ao seu coração. Quando Deus quer fazer a vida de alguém, para ele basta apenas uma palavra. Quem sou eu para reclamar que eu tenho meia hora? Dá para dizer um capítulo meia hora, então eu só quero que ele fale. E é o seguinte, abra sua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo 4, porque o que eu vou falar tem base bíblica e você precisa acompanhar a Bíblia, preferência a Bíblia física, em nome de Jesus. João capítulo 4. João capítulo 4. Quem achou diz amém? Amém. Você vai ler comigo. Somente o versículo 23. Quando eu parar, você cuidar da palavrinha. Mas a hora e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai a tais que assim o adorem. Fala assim comigo, com a mãozinha também. Você vai repetir em 3 palavras. O termo é um adorador por excelência. Eu quero que você repita 3 palavras para no final eu repetir essas 3 palavras de novo e a gente lembrar que realmente a gente falou início, meio e fim, não deixe nada fora. Primeira coisa que precisa encontrar na vida de um adorador por excelência. Peça comigo. Verdade. Santidade. E gratidão. Verdade. Santidade. E gratidão. Um adorador por excelência. Em verdade. Em santidade. Em gratidão. Amém? Eu já preguei sobre esse tempo falando 10 coisas que nós aprendemos sobre essa lição, mas no tempo eu vou resumir em 3, a quais o Senhor tem colocado no meu coração, julgando como mais necessárias para hoje. Para vocês que aqui estão, um adorador que adora de verdade, que anda em santidade e que é grato ao Senhor. Foram as 3 palavras que o Senhor me deu para me indicar sobre a vida de vocês durante a tarde de hoje. Primeira coisa, um adorador que adora em verdade. Você observa quando você lê o texto de João capítulo 4, que Jesus vai nos dizer: adoradores que adoram em espírito e verdade são esses que o Pai procura. Se eu perguntar para vocês, aonde está a minha Bíblia? Onde é que ela está? Vocês estão vendo em cima do púlpito? Mas se eu perguntar, onde é que está meu celular? Vocês sabem onde é que está? Então vocês teriam que procurar me ajudar a procurar. A gente só procura aquilo que a gente não está vendo. A gente só procura aquilo que não está fácil. A gente só procura aquilo que não é óbvio e que não todo mundo poderia resolver através da visão, nos sentidos que nós temos. O que nós procuramos é que nós não sabemos aonde está. Se eu vou perguntar para minha mãe, pega uma toalha para mim, ela vai dizer: meu filho, eu vou procurar. Não, ela vai lá e pega porque ela sabe onde é que ele está. Minha mãe, e eu acho que as mães têm o poder de saber até o que nós procuramos e não encontramos. Ela está lá na gaveta. Eu já olhei. Se eu for e achar, você me paga. Ela vai lá e ela acha. Parece que brota assim do nada e a mãe encontra. Agora ela encontra porque ela sabe onde ela está. Ela não precisou procurar. Ela foi pegar apenas onde ela sabia que estava. Procurando estava eu que não sabia. Você só procura onde você não sabe que está. Aí pera. Eu acabei de dizer que você só procura que você não sabe onde está. Quer dizer que Deus não sabe alguma coisa? Não é isso. Deus sabe de tudo. Mas quando a Bíblia vai dizer que Jesus, não sou eu, não fui eu, foi Ele, que Jesus vai dizer que os verdadeiros adoradores, o Pai, que é Deus, está procurando, o que é que eu aprendo e trago para a aplicação prática, para a igreja, para os líderes? Não é todo mundo que se diz ser adorador que realmente adora. Não é todo mundo que canta que verdadeiramente está adorando a Deus. Não é todo mundo que verdadeiramente grita que está cheio da unção de Deus. Não é todo mundo que pula e roda que está cheio do Espírito Santo de Deus. Não é todo mundo que profetiza
profetiza aquilo que Deus falou para profetizar. Quando Deus vai dizer, quando Jesus vai dizer que Deus está procurando verdadeiros adoradores que assim o adorem em espírito e em verdade, e a primeira coisa que eu pedi para vocês repetirem foi verdade, é que infelizmente nós somos uma instituição espiritual, mas temos um lado humano que é falho. A natureza pecaminosa, ela é pecaminosa, ela é falha. E nem todo mundo que está aqui dentro tem verdade naquilo que faz. A verdade é essa. E eu não estou pregando aqui para como um revoltado ou como alguém que está querendo desmascarar ninguém. Às vezes falta verdade em mim. Às vezes falta verdade em você. Sim ou não? Às vezes você não quis dizer sim. Mas tem coisa que acontece na igreja que você acha horrível. Diz, ai que lindo, sabendo que está horrível. Sim ou não? Às vezes tem irmão no ministério infantil que bota um laço, que bota umas coisas que não é bonito não. E tem gente que fala para se acabar, mas quando vê, ai que linda, eu quero também. Mentira, eu não queria nada. Falta verdade em nós, falta verdade em mim. Eu não estou aqui para exortar vocês têm que estar para isso. Mas a palavra de Deus, ela vai, ela volta, ela confronta, ela espalha. Ao mesmo tempo que eu estou falando, o Espírito Santo de Deus também está dizendo, ai, falta verdade em vocês às vezes. Às vezes quando você está feliz sentado, você diz, ai, para mim é um prazer estar aqui. Pensa na cabeça, eu queria estar em casa. Irmão, Deus conhece, Deus sabe. Eu estou sendo bem sincero com vocês, e essa foi a palavra que Deus me deu. E eu passei a ler o som, meu Deus do céu, eu não queria falar isso, é bom falar palavras que confrontam, mas entendam que quando eu estou falando isso aqui, quem está sendo primeiro confrontado sou eu. Deus procura adoradores que adorem em verdade. E nós precisamos adorar a Deus com verdade. Se o que você está sentindo não é verdadeiro, peça misericórdia a Ele, peça para transformar o seu coração, para que você verdadeiramente o adore. Porque nem todo mundo que vem aqui pega o microfone, chama, levanta as mãos, realmente está adorando. Tem gente que tem uma voz linda, magnífica, e até diz toda a glória para Deus, mas só Deus sabe do coração que está cantando, pensando em si mesmo, no seu dom, na sua voz, no seu potencial, na sua extensão vocal. E eu falo para vocês, eu sou compositor, eu tenho estudado muitos hinos. E muita gente ignora muitas posições que eu tenho em relação a tudo na minha vida. Uma delas é em relação à minha parte musical. Se você perguntar para mim quais são as notas, os acordes das minhas músicas, só Deus sabe onde é que vai. Meu Deus, isso é uma falta de inteligência, de estudo, de espiritualidade, de profissionalismo. Faço só melodia no celular. O produtor se vire. Porque eu não estou preocupado em dizer que eu sei, ou que eu sei, ou a minha graduação, o que eu aprendi não é sobre mim, é aquilo que me chamou, que é mais importante do que eu. Ah, mas você não sabe tocar suas próprias músicas. Não tem problema nenhum, a música não é minha, nem canta sobre o meu nome, mas canta sobre aquele que vai abençoar. Alguém que toca, essa pessoa vai tocar e a música vai chegar, ou tem que chegar para louvar o nome do Senhor. Eu não quero confiar em mim, porque a Bíblia me ensina, não confie no seu próprio entendimento. Porque no dia que eu fizer o curso, dizer assim, eu sei tocar e a nota é essa, pode ser que eu tenha a nota e tenha o conhecimento, mas pego o que eu tenho de graça, que é a unção de Deus, a proximidade com o Espírito Santo, a graça que Ele derrama sobre a vida daquele que se disponibiliza a buscar nos pés dele. Não é conhecimento e capacidade humana que te faz ser melhor que ninguém, nem conseguir nada mais do reino, mas é a humildade de entender que você não é nada, que você não tem nada, mas que Ele tem tudo, que Ele é tudo, que Ele é o dono de tudo, e que tudo aqui é para a honra e a glória dEle. Então que você faça as coisas com verdade. Detalhe, vou puxar aqui. Não estou sendo um crente burro, ignorante, que ignora o conhecimento. Estou incentivando você que está estudando a desistir para estudar. Não! Estude, a gente faz curso, a gente se capacita. Eu sou formado, psicólogo, psicopedagogo, minha esposa pedagoga, e eu quero aprender cada vez mais, aprender coisas que eu ainda não sei. Estudo é maravilhoso, mas a Bíblia vai dizer, não se apoie, não confie no seu próprio entendimento, porque o que tem de gente graduada, formando, doutor, que é tão pobre, é tão burro, que o que tem de conhecimento é só conhecimento humano e acha que isso é tudo. Eu digo, Jesus, eu quero aprender muita coisa, eu quero aprender a cantar, eu quero aprender a dançar, eu quero aprender a fazer libra, eu quero aprender a fazer edição melhor, eu quero compor músicas mais bonitas, mas não me deixa achar que alguma coisa é porque eu tenho, é porque eu sei, porque no dia que eu confiar em mim, eu vou estar me afastando do que eu tenho de mais precioso, que é a tua essência, que é a tua verdade. Eu sei o Senhor, eu não sou nada, eu não
talvez era das que eu menos canto. Mas essa canção tem uma frase que eu escuto essa canção todo dia. Eu digo, Espírito Santo, não me deixe esquecer do que eu cantei. Eu não quero só cantar, eu quero viver o que eu canto. Uma vez eu fui para uma igreja no Goiás. Era uma igreja enorme, assustadora de grande, que tinha levado dentro da igreja. Eu senti acho que o poder. O que é isso, meu pai? Igreja grande. E eu preguei. E teve vidas para Jesus ali, criança, sentado Jesus, criança no casal do Espírito Santo. E tu sabe que eu não tenho muito costume de ficar atrás do casal menino, que não é muito a área que Deus me chamou. Tu sabe disso que eu não faço. Eu não faço muito isso. Mas nesse que Deus batizou com o Espírito Santo foi uma coisa linda. E uma pessoa chegou para mim e disse assim: posso te dar um conselho? É uma crítica construtiva. E eu já assim, Jesus, me cobre com o teu sangue, me cobre com o teu sangue, me cobre com o teu sangue, me cobre com o teu sangue. É uma crítica com muito amor. Amém. E eu amei. Critique. A pessoa disse assim: olha, você prega muito bem. Até que prega bem. Mas você está indo para eventos muito grandes. E a tendência é você ir cada vez em eventos maiores. E lhe falta uma coisa. Eu disse: amém, irmão, o que é que falta? Eu quero ter o que falta, para não me faltar nada. Eu sei que sempre vai faltar uma coisa, eu não sou perfeito. Mas a pessoa para mim disse assim: você não tem um pingo de eloquência. E na hora eu só quis fazer assim: amém. Porque eu não sabia o que era nem eloquência. Eu não me ofendi, porque eu precisei estudar para me ofender. O que é eloquência? Aí eu peguei no celular: eloquência. Digitei para pesquisar o que é. Eu vim descobrir que eloquência é formalidade na oratória. Uma pessoa que nem eu. E a cara de eloquência pra cima de mim. Eu disse: fala, meu pai. Coitado desse ser humano. Quer dizer, o que falta em mim é eloquência. Irmão, tu vai entregar a pérola porra? Tu vai discutir com quem não entendeu o que você já entendeu, o que Deus te fez entender sobre a sua vida? Sua filha dizer amém, mano. Vou procurar ter mais eloquência, tá bom? E o Senhor me deu uma canção para ser minha oração. Para que viver pregando por aí cheio de eloquência? Eu quero pregar vivendo a tua essência. Eu não quero viver pregando de dia, pregando de tarde, pregando. Não. Antes de viver pregando, eu preciso, não é que eu quero, eu preciso pregar vivendo. Tem muita gente por aí já que vive pregando. Eu quero pregar vivendo. Eu tenho uma agenda só um mês, mas nessa agenda eu não quero viver pregando pelo menos. Eu quero pregar vivendo. Eu quero pregar não aquilo que eu ouvi falar, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu fiz no curso e aprendi, que agora eu vou falar com a terra que eu aprendi. Não! Eu quero pregar vivendo porque eu conheço Deus não só de ouvir, mas de ver de perto. As experiências que nós vimos com Deus na nossa congregação, eu fico muito feliz em ver o pastor Júnior e a tia Biga, porque eles também estão indo para lugares enormes, mas a realidade da vivência deles é uma congregação muito simples. Eu fico tão feliz com isso, porque quanto mais simples for a igreja que a gente convive, é mais fácil para a gente não perder muita coisa que a gente, o povo acha que a gente não tem, mas nós encontramos a vida em simplicidade. Deus é grande, mas Deus também é simples. A gente complica muita coisa e tem gente que acha que precisa aprender, se capacitar para ser mais alguma coisa aqui na terra. Meu querido, quanto mais você saber, quanto mais você ficar sabendo de conhecimento sobre o céu, quando você dobra os seus joelhos, vai no Pai do Céu, até 15 minutos, sem já de poder. Uma pessoa me pediu para cantar, foi tu, não foi não? Pediu para cantar. Foi! É Metamorfose, meu nome da música. A irmã me pediu para cantar, gente, tô brincando. A irmã me pediu para cantar Metamorfose. Pronto, só isso, eu só veio para cantar essa parte. Essa canção, Metamorfose, cantei, me honrei na terra. Deus me honrei. Tô brincando, vou virar com indústria. Metamorfose foi uma canção que o Senhor me deu. E eu ainda estou falando sobre verdade. Eu sei que eu já gastei 15 minutos, mas é porque os outros são mais objetivos para a gente só dar um exemplo e concluir aqui. Quando eu comecei a viajar e comecei a compor, nós somos seres humanos. Às vezes falta verdade em nós, amém? Eu estou contando um testemunho negativo meu. Pode parecer uma loucura que eu vim para cá para mim expor coisa negativa, mas é porque tem gente que às vezes não vai pregar, se coloca num pedestal de santidade tão grande que exemplo me dá nos outros que eu ouvi falar e uns bons de 3 horas da madrugada. 3 horas da madrugada eu estava dormindo. Hoje, mano, orei, não estava fazendo nada, estava dormindo. Dormindo, perdi até a hora de manhã. Chegava no hotel, estava dormindo. Dormindo, estava orando não. Dormindo. Estou dizendo isso por quê?
lá no Rio de Janeiro. Ela passou o tema, tempo de transformação para mim. E ela disse assim: Abdi, você pode escrever uma canção sobre esse tema para ser a música oficial do Criança do Encontro? Eu disse: meu Deus, que honra! Uma vida tão grande, a música oficial, isso é minha. Eu comecei a orar, eu olhei na Bíblia, estudar, escrever umas frasezinhas e a música não vinha. Deus não tinha dado a música. Até que eu fui assistir uma live de canção de louvor. Vocês conhecem canção de louvor? Da viola lá, canção de louvor, lá Pernambuco, maravilhoso eles. Canção de louvor. Aí a live tava, o pessoal estava interagindo na live, e eu lembro bem, como se fosse agora. Quando a pessoa perguntou assim: Cláudia, onde foi que você escreveu a canção tal? Aí ela disse: ah, essa canção aí eu estava vindo da Europa com o Cláudio, e no avião eu abri minha Bíblia, Deus me deu essa canção. Aí ele: chique, que chique. E eu estava numa viagem marcada para a Europa. Já sei. Vou preparar um sermão aqui, vou preparar as referências bíblicas, vou deixar a canetinha, o papel aqui preparado. Mas terminar essa música eu nem vou, nem quero. Eu quero terminar no avião. Porque algum dia ele vai dizer assim: como foi que você contou a metamorfose você? Estava vindo eu da Europa. O ser humano é do estrangeiro. E eu fiquei com essa vaidade. Eu vou terminar no avião, porque tinha chique vai ser primeiro. Como foi? Você estava vindo. Eu, falso humilde, né? Estava vindo da Europa e tal. E pô, eu, faz, ser humano, sadai, ruim, isso aí. Irmão, eu sei que um voo lá pra cá, bem 9 horas, né? Bem grandão, um voo. Ixi, é tempo demais. Eu vindo lá pra cá, abri minha Bíblia, peguei o papel, peguei a caneta, não vinha nenhuma frase. E eu: ah, meu Deus, eu vou chegar no Brasil. E não termina a música, não termina a música da Europa. Ah, meu pai, eu tentava, lutava, e nada, eu juntava frase, um negócio feio, nada. Chega aí no Brasil, vou pra casa, chego em casa, vou dormir, de madrugada, Nordeste é calor grande, falta energia, eu tô no meu quarto, a muriçoca, só escutava a muriçoca me acordava, não tinha como dormir no calor, fala: meu Deus, terminou. Aí o Senhor, meu Deus, não dá nem pra dormir. Aí o Senhor falou comigo: dobra os joelhos. Quando eu dobrei os joelhos, eu comecei a ouvir a melodia da canção como se tivesse uma orquestra tocando dentro do meu quarto. E o Senhor me deu a letra dessa canção. E curiosamente a canção começa dizendo isso: eis-me aqui, Pai, me rendo à tua vontade, me entrego em tuas mãos, para entender mais qual é o caminho que queres pro meu coração. E mulher, por isso só me comendo vivo. E eu comecei a chorar sem acreditar que a música estava sentada, vindo ali no meu quarto. E eu orando, escrevendo a canção e pensando: oh, Jesus, eu podia ter terminado para dizer que eu escrevi na Europa. Aí o Senhor falou comigo: o lugar mais alto. Muitas pessoas olham para mim, olham para você, e às vezes liberam uma palavra que elas até estão julgando ser uma palavra de bênção. Diz assim: Deus vai te colocar em lugares altíssimos, igrejas grandes, congressos. Sabe o que o Senhor me falou? O lugar mais alto que você pode estar é nos meus pés, é na minha presença, é no seu quarto, que muitas vezes você ora desesperado, sem saber o que fazer. É o que as agendas não suprem, é o que os aplausos, os elogios não compensam, é o que às vezes a família não entende, é o apoio que falta, é o entendimento, é a graça, é o recurso financeiro que faltou. É nos pés do Senhor que você encontra. Esse é o melhor lugar, é o lugar mais alto, é o lugar mais gostoso, é o lugar melhor que você
Senhor Jesus. Eu nunca mais fiz essa oração. Nem já fui para outro país. Eu fico até com medo de compor. Quero não. Deixa eu compor na minha casa. Deixa eu compor no banheiro. Deixa eu compor no meio da rua. E é assim que o Senhor me dá canções. Eu tenho alegria. E não me falso me dá assim. Ah, eu estava. Não estava. Não é sobre mim. Precisa. Você precisa, eu preciso adorar Deus em espírito e em verdade. Tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade. Não é o que você aprende. Tem muita gente aprendendo muita coisa e reproduzindo coisa muito bem. Mas se não tiver unção, se não tiver a graça do Espírito Santo de Deus, pode fazer o barulho que for, não passa desse teto. Tem que ter adoração genuína de verdade. Pessoas que adoram Deus em espírito e em verdade. Essa é a verdadeira adoração que mora no céu. O verdadeiro adorador. E o quebrantado do coração, ele move a mão de Deus. Ele move o céu. É isso que eu e você, líderes do Ministério Infantil, precisamos. É isso que nós precisamos fazer com que as nossas crianças tenham. Elas têm um coração quebrantado. É isso que faz nossas crianças não só serem grandes, olha que coisa. Não. É humildade e simplicidade. É verdade. Adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele procura, porque nem todo mundo diz que adora realmente, verdadeiramente adora. E nós, como igreja, precisamos ter cuidado com isso. Aqui nós entregamos o altar santo do Senhor para ministrar o precioso alimento da palavra, para alimentar as ovelhas. Tenha cuidado com o alimento que você permite que suas ovelhas comam. Eu lembro de uma vaca que meu pai tinha, uma vaca Nelore. Quem tem de vaca não sabe essa raça? Uma vacona, cara, a bicha era bonita. As outras, coitadas, ficaram só correndo assim perto dela. A bichona, uma vacona. A gente viajou, uma pessoa alimentou as vacas. Essa pessoa alimentou a vaca com um alimento que não era para comer, a vaca morreu. Um prejuízo grande. E tem muita gente que está matando criança, matando a igreja, matando pessoas, matando jovem, matando adulto, porque tem deixado outra pessoa servir alimento. Você que é pastor de criança, você que cuida da criança primeiro, você busca o melhor alimento. E tenha cuidado com quem você também chama para cooperar, servindo também. Se a responsabilidade é sua, ai de você. Tem muito pastor, pai, gente que sofre com ovelha empanzinada, que é comer alimento estragado. Tenha cuidado. Peça direcionamento do Espírito Santo de Deus. Você não vai ajudar a saber quem pega, não é ele que separa o jogo do trigo, mas peça ajuda a ele. Peça direcionamento a ele. Não faça nada sem ouvir a voz dele, senão o preço é muito maior. Primeira coisa foi verdade, amém? Segunda coisa foi santidade, amém? Muito do que eu falei aqui é sobre santidade, mas eu quero contar só mais uma coisa. Vamos, Deus, 100 minutos. Nós também precisamos pregar santidade para as nossas crianças. Eu ouvi esses dias um antigo ministério infantil e eu vivi isso com ela e pedi autorização para compartilhar em palestra, para não soar como se eu estivesse falando mal de uma amiga minha. Mas é porque a visão dela estava errada. Eu conversei com ela e eu disse: eu posso contar esses exemplos? Pode, eu estou feliz que eu tenho autorização dela para compartilhar isso aqui. Um dia desse, eu escrevi, eu tenho uma canção que é o fruto do Espírito, que diz assim: vou viver pelo Espírito, dizendo na minha casa, sei que tudo que eu preciso é viver em santidade. Diz assim: viver em santidade. E teve uma pessoa que falou assim para mim: esse hino é muito lindo, mas não dá para as crianças cantarem. Eu disse: por quê? Por que não dá? Porque ele vai dizer que quer viver em santidade. Para mim, santidade é um termo para se trabalhar até jovem, né? O jovem que vai começando a ficar impuro, criança já é santa, criança já é pura. Aonde que criança já é santa? Eu quero conhecer essa rua de criança santa. Ela me vê, nossa, tem um menino que só fala me matar no juízo. Santidade não é para todo mundo. Esse negócio que criança, todas as crianças, parece que até 12 anos é santo, puro, sem defeito, sem pecado. Completou 13 anos, pode se batizar, pode ir para o inferno. Ei! Não é assim não. Ser santo é ser separado. E a gente precisa ensinar as crianças a serem separadas das coisas do mundo. Ou você vai ser um tio pamonha que vai ver o menino da sua igreja dançando São João, quadrilha, Halloween, Satanás jogando prego, e vai ficar calado dizendo que São Bela para falar com o que na juventude. Não! Santidade também é para a criança. Você precisa ensinar a criança a lutar contra os homens da carne e a se encher do Espírito Santo. E o líder que não prepara suas crianças vai ver e vai se preparar só quando o inimigo já estiver tomando conta do menino, que o menino
A gente vai dizer isso. Pela misericórdia de Deus, pela graça do Espírito Santo, vai ajudar quem precisa. Mas a gente trabalha com prevenção. Eu não estava aqui ontem, eu estava dormindo. Mas tinha outra que estava aqui, a palestra dela foi sobre proteção. E eu sei que a palestra dela, em alguma deve ter falado uma frase parecida com o que eu vou dizer aqui agora. É muito melhor trabalhar com prevenção antes do abuso. A gente trabalha, quer trabalhar. Mas prevenção, proteção, cuidado para que não aconteça, é muito melhor eu entrar no lado espiritual. Ensine as suas crianças e coloque base espiritual sobre viver uma vida de santidade. Porque sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. E aquele que não tiver santificação não verá Deus. Isso não engloba o ministério infantil, não? Claro que sim. Criança tem que também viver em verdade e tem que ser santa também. A sua vida tem que demonstrar a santidade que a criança aprende olhando para a tua vida. Amém? Terceiro, no exemplo, gratidão. Sobre gratidão, eu teria muita coisa para falar. Porque o tema da minha ministração é 15 minutos, só 15, por favor. Eu quero saber de rir, porque se eu não for pedir, a partir da hora, tudo é uma palavra amaldiçoada que está sem a bênção. Me abençoou, pronto, vou ter a bênção de Deus. 15 minutos. Brincadeira à parte, mas é sério. Você recebe um horário de trabalho, tu está abençoado, não, né? Não sabe não. Estou brincando. Tu passou ou ficou gelado? Ah, tá. Ai, gente. Outro ponto, gratidão. Só para constar, só para parafrasear. Eu gosto muito de coisas espontâneas e falar assim com vocês em um momento como esse, porque a palestra da Líderes não tem a mesma liturgia que um culto. Amém? Então eu peço perdão, de certa forma, se é alguma brincadeira, alguma coisa que eu falei escandalizou alguém aqui, mas conservador de certa forma, eu sei que eu estou voltar, mas isso aqui não é um culto. É um momento com líderes. A gente pode se contrair mais um pouco, a linguagem um pouco mais informal. Vocês, se quiserem perguntar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, podem levantar a mão. É uma aula, eu sou uma bíblica. Amém? Culto é culto. Vamos aqui, terceiro ponto, gratidão. O adorador por excelência, ele precisa adorar a Deus em espírito e em verdade, ele precisa viver em santidade e ele precisa ser alguém grato. E quando eu falo sobre gratidão, o Espírito Santo de Deus, ele assim, me quebra muito, porque eu sou muito ruim, muito falho. Por quê? Porque a gente reclama, sim ou não? E a reclamação, irmão, a murmuração, quando tu lembra que o povo andou 40 anos no deserto, uma distância que daria para ir dentro de um mês, por causa de reclamação, tu precisa se lembrar que às vezes tu talvez não tenha conseguido ainda conquistar aquilo que você tanto quer, pelo tanto que tu reclama. Porque Deus não está preparando tua bênção, não. Deus já tem tudo pronto. Quem não está pronto é você, quem não está pronto sou eu, porque Ele tem. Mas quando Deus quer fazer, Ele faz de repente. Às vezes a gente até para Deus atribui a culpa do nosso insucesso. Ah, é porque Deus está preparando. Não. Que Deus é esse que precisa passar 20 anos para preparar uma coisa? Deus está te preparando. Deus está te ensinando, te moldando para o que Ele tem para te entregar. E gratidão é um ponto que mexe muito comigo. E às vezes eu passo com esse aqui humanamente falando, estresse, faz raiva e tal, mas eu peço a Deus para me dar graça para eu ser sempre grato ao Senhor, porque eu não mereço nada daquele que Deus já me deu. Eu deveria viver só para agradecer o que eu já conquistei. Até morrer só para agradecer. Mas Deus é tão bom que Ele ainda continua nos abençoando. Imagina, você tem que viver uma vida de gratidão. E deixa eu falar uma coisa para você. Não é horrível não. É horrível? Tá bom. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu ver como eu vou falar essa coisa aqui para você. Olha, não, com amor. Com amor. Ela está vindo para mim também, que primeiro coisa sou eu. Estou totalmente entendendo aqui. Mas o que é que acontece? Gratidão é uma coisa que não pode faltar na nossa vida. E as crianças, elas aprendem conosco. Que líder tem sido você em relação ao ministério infantil da sua igreja? E o que é que as crianças estão aprendendo olhando para a sua vida? Paulo vai escrever: vós sois carta de Cristo. Você é uma carta. E
E as pessoas estão lendo essa carta. Vamos trazer para o Ministério Infantil. As crianças estão olhando para você, estão te lendo. Será que as crianças estão olhando para você e estão vendo um líder que reclama de tudo, que murmura de tudo, que se vitimiza de tudo, que o tempo todo fica: não tenho isso, não tenho isso, me falta isso, se eu tivesse isso? O que é que estão aprendendo com você? Será que você e eu não precisamos ter um pouco mais de cuidado com as posturas de tudo que nós temos na nossa vida, com a nossa fala, com o que nós mostramos, com o que compartilhamos, com o que fazemos na vida física, presencial, aqui mesmo? Porque às vezes, sem perceber, as crianças falam na salinha com os visuais. É a sua vida, é a pregação maior que você tem. Como é que olha para a sua vida e você o tempo todo é coisa ruim, coisa triste, é coisa difícil, é amargura, é dificuldade, é prova, Eu sei que você passa por tudo isso, mas a sua postura como líder e como adorador, você precisa pedir graça ao Senhor e tomar posição para adorar a Ele em meio à dificuldade, e que a sua vida seja uma pregação para a vida daqueles que olharem para você e sintam vontade de não desistir, mas de adorar a Deus também por ver uma vida de adoração. Adoração não é chorar com as mãos para cima na igreja emocionado. Isso aí está no música internacional que não sabe nem o que está dizendo e faz chorar. Adoração é mais que um momento, é um estilo de vida que agrade, que adore ao Senhor. As pessoas precisam olhar para você e adorar ao Senhor só por olhar para a sua vida, para a sua vida. E por que eu não estou falando isso para quem está ouvindo? Porque essa fala que eu vou falar, ela poderia ser um pouco polêmica se fosse compartilhada em rede social com um corte. E não é isso que eu quero. Se eu quisesse, eu filmaria e postaria no meio, começar a moer no meu Instagram. Não é isso. É se você acompanha alguém nas redes sociais, e se você é esse alguém nas redes sociais, que não pode acontecer nada de ruim com você, que você corre para compartilhar os comentários, por míseros comentários de consolo, de apoio, de palminha, de mensagem que você recebe. Isso é muito pobre, isso é muito podre. Por quê? Porque nós somos evangélicos. A palavra evangelho carrega um significado muito forte. Boas novas. Quem olha para mim e para você precisa ouvir algo de bom. Será que não tem motivo nenhum para você compartilhar alguma coisa boa para edificar alguém? Ou quem vai entrar na sua rede social só vê coisa triste? Que pregação de derrota e tristeza é essa? Não estou falando aqui do perfil, por exemplo, do mês que eu prefiro combate. O trabalho dele não é essa vibe. Deixa eu falar sobre a sua vida mesmo. É um voo que é cancelado, é um carro que tem um problema, é um recurso que se estragou. Tem pessoas que às vezes até crescem nas redes sociais em cima disso. Tive meu voo, ai meu Deus, ai. Aí o povo está comentando, compartilhando, gente, pelo amor de Deus, isso é a contramão do Evangelho. Isso é a contramão do Evangelho. Vamos se colocar no nosso lugar. Eu não sou crente, vou olhar o perfil da tia
condições possíveis. Nem sempre o meu melhor de hoje vai se comparar com o melhor semana passada. Hoje eu estou só um pouco, mas foi o meu melhor. Eu me esforcei, eu tentei, Deus está vendo, mas eu preciso oferecer a Ele o meu melhor todos os dias. Mesmo quando o meu melhor não é melhor como o melhor do amiguinho, mesmo quando o meu melhor não é tão bom assim como eu já dei um dia, mas é viver uma vida de excelência, é se esforçar para Deus todos os dias. Mas que olhe para mim, que a gente cantava na faixa nova do CD Comum Louvor e Cassiane, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Tem que escrever desse jeito. Tô tão morta, não sei o que, mulher, não sei o que. Em nome de Jesus, eu sei que você tem um corpo, eu sei que você é humano. Hoje se eu vier ontem, se eu viesse pra cá, é com essa cara que eu tô falando, mas se esforce para viver uma vida de adorador por excelência, dando o seu melhor nos dias difíceis e pedindo graça a Deus, para que quando a pessoa olhar para você, sentir algo bom, sentir alegria, sentir a presença, porque é isso que eu e você estamos aqui para fazer, levar a presença, levar a presença, levar a presença dele por onde você andar. É para isso que você existe, foi para isso que você nasceu, foi para isso que eu nasci. Minha vida sem isso não tem sentido, nós nascemos com o propósito de adorar a Ele. E eu quero convidar você, me deram até 15 minutos, faltam só 7. Nesses 7 minutos eu não queria fazer outra coisa a não ser adorar. Tem aquele pregador que explica com a chave assim: vou dar um minuto sem adorar, eu sou meu, vou dar 7. Fique de pé, vamos adorar a Deus comigo. Gente, eu brinco, mas é sério, repete comigo: um adorador por excelência. Em verdade, em santidade, em gratidão. Vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é na nossa vida. Eu já passei por tantas coisas que a gratidão é testada na minha vida. Uma vez eu estava lá em Recife, ligeiro, vai pra cá. Eu estava em Recife, precisava ir para casa. 8 horas de viagem. Cheguei na rodoviária para pegar o carro. Perdi o carro no trânsito. Fiquei com raiva, porque perdi o carro e estava doido para casa. Passei 2 horas murmurando, mais que o povo da gente, 40 anos murmurei sozinho 2 horas. Murmurando. Quando enfim eu consegui um carro para ir para casa, porque quando a gente está bom de cansado, já não entende nada o que a gente tem que fazer, a gente fica doido para ir para casa, sim ou não? Sim. E eu estava doido para ir para casa. Para resumir, quando eu consegui um carro que estava indo para casa, parou o carro no meio do trânsito e tinha um congestionamento bem grande. Agora computou. E eu fiquei mais raiva ainda dentro do carro porque estava no congestionamento. Até que chegou uma pessoa vendendo umas coisinhas. Aí o motorista: por que está parado? Não, porque teve um acidente ali, estão esperando o guincho de tirar o carro. Teve um acidente, faleceu as pessoas na hora. E na hora, gente, misericórdia, Jesus, muito obrigado. Se converte na hora: Jesus, muito obrigado, eu estou vivo aqui dentro. E nesse dia, quando enfim a gente conseguiu passar por esse acidente, que eu olhei para o carro, era o carro que eu tinha perdido. E uma pessoa até falou assim: esse carro é taxista, e as 5 vagas do carro, não é o motorista, mas 4 vagas estavam preenchidas. Porque um amigo taxista disse: eu acho que está em 4 pessoas com ele. E disseram assim: não, só tem 3, faltam 2 pessoas. As 2 pessoas eram eu e minha esposa dentro de outro carro, porque o Senhor nos deu naquele dia um livramento. E eu comecei a chorar, eu só consegui parar de chorar em casa. Minha esposa nem sabia que aquele era o carro que a gente ia. Disse: amor, o que foi? Eu disse: não tenho condição de falar. Eu não tenho condição de explicar e verbalizar o livramento que Deus nos deu. Porque se dependesse só de dizer: o seu esposo aqui, tu estava morto também. Porque a minha vontade, na minha oração, na hora: Jesus, que esse carro volta para me buscar. Mas ele não ouviu essa oração porque ele tinha o
bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Levante a sua mão, adorei. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Quero ser, mais uma vez, um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por... Agradeça, agradeça, agradeça. Quero ser. Te amo, Deus. Você declara pra ele. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto? Desde quando eu me levanto, ele já está acordado, cuidando de tudo. Em todo tempo eu cantarei a bondade de Deus. Nos ensina, nos ajuda, Deus, a viver em verdade e a viver essa palavra. És fiel em todo tempo. Diga isso em todo tempo, ele continua sendo bom.
você.